E aí pessoal, como prometido, esse é um vídeo em horizontal, né? A gente vai tratar hoje sobre um tema bastante pertinente. Quinta-feira passada estreou o segundo filme da franquia Animais Fantásticos, Animais Fantásticos 2, Os Crimes de Grindelwald. É um filme que se passa no universo ficcional de Harry Potter e a gente tem aquela velha discussão vindo à tona, né? Como o cristão ele se relaciona com filmes de magia, filmes de ficção, filmes de ficção fantástica, etc. Então, esse tema do relacionamento dos cristãos com a ficção é um tema que rende bastante conversa, rende bastante discussão, né? E uma das coisas que eu sempre sou questionado, quem me conhece sabe que eu sou um fã da saga Harry Potter, né? E uma das coisas que sempre me questionam é como eu consigo assistir Harry Potter, como eu posso assistir Harry Potter. A primeira coisa é que Harry Potter possui temas cristãos, temas como amizade, como amor ao próximo, humildade, sacrifício. Então esses temas estão presentes em Harry Potter e são temas que são facilmente identificáveis por qualquer cristão. Qualquer cristão que já tenha se disposto a assistir Harry Potter alguma vez, algum dia, vai perceber isso, né? E outra coisa é que eu percebo que ficção, fantasia, não são temas tão distantes assim do cristianismo. Grandes homens, grandes cristãos, né, escritores cristãos ao longo do tempo se aventuraram pelo mundo da ficção fantástica, da fantasia, como por exemplo C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia, Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, John Bunyan, que escreveu O Peregrino, e recentemente o reverendo Leandro Lima, né, com o pseudônimo de L.L. Wurlitz, se eu não me engano, escreveu As Crônicas de Olan. Então, nas Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis aborda o tema da magia. Não é uma obra sem magia, não, é uma obra que possui muitas referências à magia, inclusive nos dois lados, inclusive do lado ruim da magia, digamos assim, com a feiticeira branca, e também o lado bom da magia com o Aslan, né? Aslan, ele evoca a magia profunda, né? Na verdade é a feiticeira branca que evoca a magia profunda para condenar o Edmundo, e Aslan evoca a magia ainda mais profunda para ressuscitar, para defender o Edmundo, para inocentar o Edmundo no fim das contas. Então, como deve ser o relacionamento do cristão com a ficção? Eu queria trazer 3 coisas para vocês. A primeira coisa é: o relacionamento do cristão com a ficção deve ser o mesmo relacionamento de qualquer pessoa com a ficção. Deve entender que há um limite entre a realidade e a ficção. Ficção é apenas isso, é ficção. Ficção não pode ser levada à realidade. A gente não pode dizer que a Bíblia está dizendo que a feitiçaria é proibida. A gente pode até usar esse argumento com outras coisas, mas não com um filme, com uma história de ficção. E por quê? Porque quando a Bíblia fala contra a feitiçaria, ela está falando contra a feitiçaria de verdade. Deus não é um personagem dentro de uma história. Deus é real, então o que ele diz é para o mundo real. Deus não pode estar dizendo algo contra a feitiçaria dentro de uma história, dentro de um contexto ficcional, porque senão a gente limitaria Deus a ser um ser fictício, coisa que a gente sabe que ele não é. Então, no momento em que a Bíblia fala contra a feitiçaria, ela está falando contra a feitiçaria no mundo real e não no mundo ficcional. Então Deus não está legislando, não está dando mandamentos aos personagens de Harry Potter. Deus está dando mandamentos aos personagens do mundo real, inclusive aos escritores e às pessoas que leem e deixam de ler Harry Potter. Então os mandamentos de Deus são para o mundo real. O segundo ponto é que a gente deve enxergar as verdades contidas nas histórias de ficção. A gente deve buscar, examinar todas as coisas, como Paulo diz, e reter as coisas boas. Então Harry Potter tem coisas boas, Senhor dos Anéis tem coisas boas, muito boas, Star Wars tem coisas boas, as Crônicas de Nárnia tem coisas boas, outras obras um pouco menos populares também tem coisas boas. Então a gente deve procurar entender isso. O meu livro favorito de todos os tempos é um livro de ficção fantástica. Eu tenho alguns livros favoritos, mas esse é um dos meus livros favoritos. É o meu livro favorito, que é o Jonathan Strange e Mr. Nora. E fala sobre magia na Inglaterra. E é um filme sobre fantasia. É um livro sobre fantasia. Recentemente teve uma série na BBC sobre fantasia. Lá no Senhor dos Anéis, quando Frodo vai levar o anel até a Montanha da Perdição, ele faz isso aos trancos e barrancos. E ele faz isso porque ele tem uma missão. E ele faz isso porque ele quer cumprir essa missão. Então o tema do auto-sacrifício é muito frequente na obra. O terceiro ponto
é que essa coisa acontece com a série Lúcifer, por exemplo. Eu não vejo o Deus cristão na série Lúcifer. Eu não vejo o diabo cristão no personagem Lúcifer. Até porque está tudo distorcido. Então eu não consigo ver o Deus cristão, o Deus da Bíblia, no seriado. Por exemplo, no seriado, Deus tem uma esposa, uma ex-esposa, que é a deusa de toda a criação. Isso é totalmente fora do que é o Deus bíblico. Então eu não preciso me preocupar se a série está falando de Deus fielmente, porque eu já percebi que não é o Deus cristão. É um Deus criado para o universo da série. É um Deus que existe apenas no universo da série, no universo ficcional da série. Então eu não preciso me preocupar com as séries que distorcem a visão que eles têm de Deus. O que eu preciso me preocupar é com aqueles filmes que capturam Deus como se Deus fosse daquele jeito e nos vendem esse Deus como se ele fosse daquele jeito, né? São filmes que pegam o Deus bíblico e dizem: esse é Deus, vocês estão entendendo Deus errado, Deus na verdade é assim. E quem assistiu recentemente os filmes que saíram, gospel, vão entender o que eu estou falando. Mas existem filmes que são sérios, que se dispõem a mostrar Deus de verdade e acabam errando. Então são esses filmes, são esses livros, são esses seriados que a gente deve ter cuidado, e não com os que são de ficção. Então essas são as minhas 3 dicas. Você deve colocar essas 3 coisas na sua cabeça. Entenda que ficção é ficção, entenda que nem todo Deus que é representado é o Deus da Bíblia, e entenda que você deve tentar enxergar as verdades contidas nesses livros, nessas séries, nesses filmes de ficção. Então essa é a minha dica, e depois a gente se vê em mais outros vídeos, agora na Horizontal. Se você não é inscrito no canal, como não deve ser ainda, mas inscreva-se, ative o sininho, que de vez em quando vai surgir aí notificações de vídeos curtos e vídeos um pouquinho mais longos. Valeu, pessoal, até mais. Falei rápido demais.